Fala, Pachalada, tudo bem com vocês? Eu tô aqui nesse vídeo para falar sobre um assunto um pouco polêmico. A gente viu que ontem o Grêmio oficializou, né, a extensão de vínculo com o técnico Renato Portaluppi. Algo que aconteceu na semana passada, que alguns torcedores já estavam sabendo, mas ontem, de fato, foi oficializado para a torcida inteira, para o Brasil inteiro, e enfim. E é um assunto polêmico, por quê? Porque o trabalho do Renato Portaluppi vem dividindo a opinião dos torcedores, né? Tem alguns até que são mais extremistas e puxam a tag Fora Renato. E eu tô nesse vídeo aqui, é um vídeo que eu já queria ter feito, acabei segurando um pouquinho, e ainda bem que eu segurei, né, porque o Grêmio em um mês mudou muita coisa, mas a minha opinião não mudou tanto assim, e eu vou expor ela nesse vídeo aqui pra vocês. Agora a gente tá em 2020, com o pé em 2021, e vai iniciar o 2021 com o Renato sob comando, por causa do calendário, né, que se encontra, e uma possível renovação do Renato vai ser dado naquele mês de fevereiro. E isso contraria muito a cultura do futebol brasileiro, e eu vou explicar pra vocês agora o porquê, e eu vou explicar também o porquê que não é comum a gente ver o que tá acontecendo no Grêmio hoje. O Renato já tá aqui no Grêmio há 4 anos, em alguns anos a gente não conseguiu títulos de grande expressão, agora a gente tá começando a beliscar uma taça, né, a gente tá começando a se estabelecer, a gente tá com 12 jogos de invencibilidade, depois de passar por um início de temporada bem turbulento, né? Inclusive alguns torcedores, ou grande parte dos torcedores, pediram para que o Renato saísse. E hoje eu dou graças a Deus que o Romildo foi capaz de segurar a onda, segurar os bastidores do Grêmio. E o Renato foi capaz de segurar o vestiário do Grêmio mais uma vez, né? O Renato faz isso desde 2016. Porque eu acho muito arriscado trocar de técnico quando o bonde já tá andando na metade da temporada. Primeiro que muitos poucos técnicos aceitam esse desafio, porque é realmente muito complicado. Aí o técnico chega no clube e vai precisar de 2, 3, 4 meses para impor a sua filosofia de jogo. E nesses 2, 3, 4 meses, ainda mais nessa temporada, a competição praticamente já tá, né, terminada. E o Renato, como já falei, vinha sofrendo muitas críticas, porque o Renato acaba contrariando aquilo que está perpetuado no futebol brasileiro. Aquilo que está perpetuado no conhecimento do torcedor. O torcedor é acostumado a ver alguma coisa acontecendo de negativa no clube e ver o técnico ir embora. Tipo, ó, tudo que acontece de ruim acaba caindo só sobre o técnico e se esquece que às vezes é problema na direção, às vezes realmente é elenco limitado, e aí cai toda a culpa sobre o técnico vai embora, vem um novo técnico, às vezes dá certo, às vezes não, e começa essa troca incessante de técnicos nos clubes brasileiros. E eu ouso até dizer que muitos clubes brasileiros até sentem inveja do Renato e do Grêmio por ele estar conseguindo fazer esse bom trabalho desde 2016. E quando eu falo bom trabalho, eu falo bom trabalho mesmo, tá? Muitas pessoas falam que o Renato já devia ter caído em 2018, quando a gente foi roubado, né, pelo River. Muita gente fala que a gente deveria ter caído depois daquele episódio do 5-0. E eu vou falar pra vocês que esse é outro problema da cultura do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é um futebol muito competitivo, eu acho que é o futebol mais competitivo do mundo. A gente não vê o mesmo time ganhando títulos importantes todos os anos. Às vezes acontece o que aconteceu com nós em 2016, 2017, que a gente ganhou a Copa do Brasil em 2016 e em 2017 Libertadores. Mas a gente não vê nenhum time ganhando títulos importantes e grandiosos 5, 6, 7, 8 anos, sabe? E não é por isso que o trabalho do treinador vai ser ruim. A gente tem que entender que às vezes tem outros fatores que acabam externando nessa luta pelo título, como por exemplo a arbitragem. A gente poderia ter sim ganhado aquela taça da Libertadores em 2018, a gente poderia ter sido sim bicampeão naquele ano, mas a gente foi roubado, sabe? E às vezes acaba caindo essas questões na conta do treinador. Ano passado, por exemplo, a gente tomou uma goleada do Flamengo, que no momento vinha jogando o melhor futebol do Brasil. Eles tinham um elenco muito superior a qualquer outro time brasileiro. E a gente acabou tomando a goleada. E naquele momento eu fiquei muito braba, eu fiquei braba por meses. Mas a gente acaba esquecendo de analisar o elenco que nós tínhamos, porque a gente tinha um elenco extremamente limitado no passado. E hoje, se eu paro pra analisar, me admira a gente ter chegado numa semifinal. E às vezes a gente também acaba esquecendo que o futebol, claro, o futebol é resultadista, porque o que acontece? Quando a gente entra em campo, a gente quer ganhar, né? A gente precisa fazer gol, a gente precisa marcar gol e precisa ganhar. Mas muitas vezes se esquece também o que acontece fora das 4 linhas. Desde 2016, o Renato vem tendo controle total do vestiário. Já veio jogador, já foi jogador embora, já veio jogador balaqueiro, inclusive. E o controle do vestiário sempre permaneceu na mão do Renato Portaluppi. Isso é algo que influencia muito dentro de campo.
E isso, às vezes, a gente acaba esquecendo. Isso eu tenho certeza que muito treinador tenta descobrir o que o Renato faz pra conseguir manter esse controle. Porque, às vezes, a gente também acaba esquecendo de analisar o que o Renato faz em coletivas. Às vezes, eu fico muito indignada com o Renato em coletivo. Tenho certeza que vários torcedores também fazem. Só que a tática que o Renato usa nas coletivas é muito importante pra ele manter o elenco em mãos. Ele não vai chegar na coletiva falando que o Robinho não jogou nada. A gente sabe que ele não jogou nada. Todo mundo que viu o jogo viu que ele não jogou nada. O Renato, por ser treinador, não teve outra visão do jogo. Mas ele não vai chegar no microfone pra falar mal do jogador, porque isso é outro fator que pode gerar crise. O Renato não vai chegar no microfone e vai falar: meu elenco é limitado, a gente não vai ganhar nada. Porque isso é outra coisa que racha vestiário. Nenhum jogador que entra em campo 90 minutos, ou um pouco menos, um pouco mais, mas que entra em campo fardando a nossa camisa, quer ouvir que o treinador falou que ele não serve. Entendeu? Isso é outro fator muito importante que o Renato tem, diferente de vários outros treinadores do Brasil. E aí a gente viu um início de temporada, início não, né? Mas um retorno, né, do futebol bem estável pro Grêmio, bem irregular pro Grêmio, bem complicado, jogos bem feios, né? Um futebol muito mal jogado. E começou as teses, começou as teorias de que o Grêmio não treinava, o Renato não queria mais treinar, o Renato queria ficar na praia, deu racha no vestiário, inclusive. E o Renato sempre ia avisando, não só o Renato, o Romildo, o Paulo Luz, ia avisando: calma, que o futebol do Grêmio vai retomar, porque a gente tá passando por uma reconstrução, a gente tá passando por uma restauração. Porque se vocês forem analisar o elenco que o Renato tinha em 2016 pro elenco que a gente tem hoje, é outro elenco. E eu ouso dizer que é um elenco com muito mais qualidade técnica e com muito mais peças de bom nível do que a gente tinha naquela época. Só que naquela época, em 2016, 2017, foi incrível porque parece que encaixou, né, de uma forma surreal. Mas voltando para 2020, aí o Renato ia avisando e a gente não queria entender. Por vezes eu critiquei muito o Renato, eu nunca fui extremista a ponto de falar fora Renato, porque eu tenho essa teoria de que não pode trocar técnico na metade de temporada. Mas eu sempre critiquei e continuo criticando. No último jogo eu critiquei, porque criticar é normal. Agora eu acho que a gente tem que ter uma postura que não alimente apenas o emocional do torcedor. Como, por exemplo, é óbvio que eu quero ver sempre o meu time ganhar, é óbvio que eu quero ver sempre o meu time levantar a taça. Só que a gente tem que ter noção que tem outro adversário que também quer a mesma coisa. E é uma concorrência muito grande aqui no Brasil. A gente tem outros times que jogam muito bem. A gente tá vendo o Palmeiras, que tá começando a deslanchar agora. A gente vê o Flamengo, que tem um bom elenco, que a qualquer momento pode começar a fazer bons jogos e pode estourar. Não é só o Grêmio na luta. A gente tem adversários ali também. Mas é óbvio que eu quero que o meu Grêmio, que o meu time seja o melhor futebol do Brasil. Aí eu coloco na conta do Renato quando a gente perde. Aí eu coloco na conta do Renato quando a gente é desclassificado. Não pode ser só assim, né? A gente tem que começar a analisar o futebol como um todo. Mas realmente, o Grêmio vinha jogando mal, porque o Renato não tinha todas as peças titulares. Ele avisava isso, ele falava pro torcedor ter calma, ter paciência. E agora, pouco tempo atrás, a gente começou a ver o Grêmio se restabelecer. O Grêmio jogar bola de muita boa forma, o Grêmio contratar, o Grêmio trazer 2 contratações muito boas para o nosso elenco. O Churin já jogou bastante, a gente já conseguiu ter uma visão muito maior sobre o Churin, a gente constatou que ele é um bom centroavante. E agora o Pinares entrou no último jogo, mas o último jogo foi bem complicado, então a gente acaba esquecendo de analisar o jogador na individualidade, mas o Pinares entrou com muita raça, muita determinação e muita qualidade técnica. Ele jogou muito bem nesse jogo ali, e eu espero que ele tenha mais oportunidades nos próximos jogos, porque é uma peça extremamente importante. E aí a gente acaba pautando o trabalho do Renato, a gente acaba esquecendo que o que o Grêmio tá fazendo desde 2016 é algo que deveria servir de exemplo para outros clubes. Porque o Grêmio tá sempre em cima. O Grêmio tá sempre visto pelo adversário como um time problema, que vai dar trabalho. A gente acaba esquecendo de analisar que o futebol brasileiro é extremamente competitivo, que a gente não vai levantar a taça todos os anos. A gente acaba esquecendo que a cultura do futebol brasileiro é demitir técnico na primeira goleada. E a gente acaba esquecendo da forma com que o Renato consegue conduzir um vestiário. Se a gente não tivesse essa visão dentro da direção hoje, a gente já teria trocado de técnico umas 2, 3 vezes. E talvez isso desencadearia outros problemas. A gente tem que começar a analisar o futebol como um todo. A gente tem que começar a analisar o que é imposto no futebol brasileiro que na verdade está errado. Às vezes não é só culpa do técnico. Às vezes não é... A gente acaba analisando o que acontece dentro do campo, a gente acaba analisando só o resultado que a gente acaba tendo e acaba esquecendo que talvez o clube, o Grêmio principalmente, esteja numa reconstrução, numa reformulação de jogadas, de jogo, de estilo de jogo, de jogadores. A gente acaba esquecendo desses detalhes.
A gente precisa começar a pautar isso. E eu acho, sim, que tava certo o Romildo em segurar a pressão, em manter o Renato no comando. Eu acho certo, sim, o Renato ir na mídia externar que ele só vai sair quando ele entender que não dá mais certo, porque tá dando certo, sim. E a gente agora tem que começar a torcer pra gente conseguir levantar uma taça. O Grêmio é um dos candidatos a qualquer título que tá disputando, de 3 competições. E a gente tem que torcer, o Renato tá conseguindo reformular de forma bem feita o elenco. É normal empatar jogos, é normal perder jogos. Mas a gente já conseguiu ver, agora a gente já conseguiu ver, que o Grêmio pode sim jogar um bom futebol. Bom, a minha opinião é essa. Eu respeito a opinião de todo mundo. Muito provavelmente algumas pessoas não vão concordar com nada que eu falei nesse vídeo. Mas eu vou respeitar a opinião de todos, então eu quero respeito também. Mas a minha opinião é essa. Eu acho sim que o Renato pode continuar fazendo um bom trabalho no Grêmio até fevereiro. E sobre continuar numa temporada futura, eu não faço a discussão agora, é preferível fazer só em fevereiro. E aí a gente vai vendo e vamos torcendo pro nosso Grêmio, porque o nosso Grêmio tá, sim, com condições de ganhar um título esse ano. Então deixa aqui embaixo a tua opinião, tá? Deixa like nesse vídeo, que pra mim é importante. E se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo.